Olá, tudo bem contigo? Aqui é o Fabrício Santana e como é que tá teus treinos? Tudo certo? Bom, já vamos começar colocando aqui nos comentários o que vocês acham. Será que a gente nasceu para correr ou você acha que a gente corre meio contra-intuitivo, meio de teimoso mesmo, meio contra a nossa natureza? O que vocês acham? Vocês acham que a gente utiliza a corrida como uma característica física nossa ou a gente se adaptou, a gente está insistindo numa característica que não é do ser humano? O que vocês acham? Porque eu estava lendo um artigo muito legal que fala da história mesmo de como a gente corre, que é bem legal. Ele é um estudo de 2023, ou seja, bem atual, tá? Que é um estudo de etnografia e etnohistologia que suporta a eficiência de caçar através da nossa capacidade de correr longas distâncias. Bom, então o que é que fez esse estudo? Ele tentou mapear todas as datações e todas as características e todas as escrituras e citações históricas que comprovasse que a gente seguia uma teoria, que é a teoria da caça persistente. Tá? Então, eles descobriram que ao longo de todo o mundo tem essas escrituras e essas citações, né, de elementos culturais que comprovam que o humano fazia isso. Tá? Desde Oceania, desde a Rússia, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, no Canadá, no Alasca, enfim, tem citações em todos os lugares. E até algumas ilhas da Oceania ali. Então, para vocês verem que não tem muito a ver só com o continente isolado, e sim era uma cultura de fazer essa caça persistente, tá? Bem legal mesmo, tá? O que é essa caça persistente? Essa caça persistente, ela suporta que, imagina só, na época da caça, que a gente tinha que se alimentar e a nossa maior fonte nutricional era a caça de animais, tá? Principalmente os quadrúpedes. Imagina só se a gente ia conseguir na corrida ou numa lança matar um antílope. Ele dá um sprint, sai lá na nossa frente e a gente não consegue se alimentar porque a gente nunca vai pegar esse animal na corrida, no sprint, tá? E aí o que que os nossos antepassados começaram a perceber? Então eu vou ir correndo de forma mais ao longo do tempo, eu vou, por exemplo, fazer uma meia maratona, eu vou ir correndo algumas distâncias e cercando aquele animal até um ponto que esse animal vai cansar. E por que ele vai cansar? Porque os quadrúpedes e com pelo e com pele grossa, eles não têm a capacidade de resistência que tem o ser humano. Então é como se a gente ganhasse no cansaço, basicamente isso. Então eles acompanhavam por longas distâncias, por várias horas o animal, até que ele cansava e ele conseguia ser abatido pelo cansaço. Então isso é uma das teorias que comprova que a gente conseguiu evoluir como Homo sapiens, né, ou como os antecessores do Homo sapiens, né, a gente conseguiu evoluir porque a gente conseguiu se manter alimentados através dessa cultura, tá? Dessa teoria, tá? Dessa teoria da caça persistente. Só que qual que é uma outra questão? Bom, mas será que vale a pena? Será que se eu correr 30 quilômetros para bater um animal, será que eu não vou gastar mais energia que eu consumo comendo? Isso é um fato bem legal, que eles também foram atrás. Então, eles usaram várias regressões e cálculos baseado na nutrição e no que é que gastaria de energia e quanto de energia cada animal é, disponibilizaria, né? E aí foi se comprovado que realmente era uma prática vantajosa nutricionalmente. Tá? Então valia a pena tu correr 30 quilômetros atrás de um animal, porque tu ia conseguir abater, ia conseguir se alimentar, ia conseguir suprir todo aquele gasto nutricional. Tá? Então suporta que provavelmente a gente, através desse artigo, a caça persistente ela é uma das principais características que nos fez utilizar de características anatômicas e capacidades para correr
e para desenvolver a corrida. Então a gente não corre só por diversão, a gente também corre por necessidade histórica, né? Então, nos nossos antepassados a gente também precisava correr para se alimentar. Bem legal, tá? E aí vem algumas características anatômicas que nos facilita a correr. Tá? Algumas características físicas que ele relata aqui também, tá? Uma das coisas que a gente, quem sabe, não para pensar muito é que a gente tem uma ótima estabilização de cabeça, né? Então nós temos ligamentos, né, específicos para nos dar essa estabilidade. Se você for ver os animais, tá? Quais são os animais que conseguem correr olhando para cima, para frente, para os lados, mantendo a cabeça estável e conseguindo se orientar no espaço? Não tem, né? Então, o, o ser humano ele tem essa capacidade de ter essa cabeça estabilizada. Tá? Nós também temos a capacidade de nossos ombros são mais baixos, né, que facilita essa estabilização do tronco. Eu tenho a minha cintura mais estreita, que facilita o deslocamento, tá? E também eu tenho tendões longos, tá? Que facilitam muito a transmissão de energia, tá? E essa capacidade de absorver a energia elástica e me propulsionar para frente. Tá? Isso é uma característica muito legal do tendão, que a gente tem essa diferenciação, principalmente o nosso tendão de Aquiles é o mais conhecido, né? Então isso também facilita. Tá? Uma outra característica que também nos facilita é que nós temos, teoricamente, os pés mais curtos, tá? Comparados, por exemplo, a outros primatas. Tá? Então também facilita essa nossa capacidade. E tem umas outras características que é bem legal, tá? Que a gente também não para pensar, que também vai facilitar muito que a gente consiga correr sem, não sem perder performance, mas consiga manter uma performance correndo. E uma delas é a nossa capacidade de suar pelo corpo todo. E quando eu vi esse artigo, eu achei bem interessante mesmo. Isso é uma característica boa nossa. Por quê? Porque a gente tem toda a nossa estrutura, toda a nossa pele capaz de trocar calor através do suor. Então a gente tem muito mais dificuldade de superaquecer como um animal, como um antílope não tinha. Por quê? Porque ele tinha muita dificuldade de trocar, né, calor, porque ele não conseguia suar da mesma forma que a gente. Então suar pelo corpo é uma adaptação muito boa que nos favorece para correr. A posição do tronco, que eu falei para vocês, e da estabilidade da cabeça, é uma que também facilita bastante. Energia elástica dos tendões, que eu falei para vocês, e músculos de fibras de contração lenta, ou seja, a gente é adaptado, claro que cada um tem uma característica diferente, mas nós somos adaptados a ter músculos que conseguem ter uma capacidade de oxigenação e se manter fazendo a contração por mais tempo. Tá? Isso é muito interessante também, é uma delas. E uma outra característica, que nós temos 3 arcos plantares no pé. Né? Obviamente, plantares é no pé, mas vocês entenderam, nós temos 3 arcos plantares. Tá? E quem sabe a gente só pensa em um, a gente só pensa nesse aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. A gente só vê esse daqui, né? O nosso arco grande do pé, né? Mas, na verdade, a gente tem mais o arco deste lado aqui, que é o outro arco, e nós temos um arco no pé. Nosso pé, ele tem um arco aqui, ó, debaixo dos nossos dedos, tá? Para que servem esses arcos? Esses arcos, principalmente na época das caças, eles serviam para amortecer. Então, todo esse movimento, quando o pé bate no chão, ele se expande, né? O pé abre e depois ele fecha. Ele bate no chão, amortece e volta. E ele faz esse movimento de mola que favorece com que a gente consiga diminuir o impacto correndo. Né? Bem legal, né? Então, a gente tem várias adaptações que nos favorecem para correr e nós, como ser humano, soubemos extrair essa nossa capacidade através dessa teoria bem legal desse artigo que eu li. O que vocês acharam? Eu vou deixar aqui na descrição o link do artigo, caso vocês queiram ver. Tem alguns mapinhas ali, quem sabe eu até coloco, se eu já não coloquei, né, na edição, para vocês verem assim, onde que foi que eles encontraram esses registros. É bem legal, tá? Entender um pouco da onde que vem essa história de nós gostarmos tanto de correr. Quem sabe não vem só como esporte, mas também como
uma necessidade primordial aí através da caça, tá certo? Se vocês gostaram dessas curiosidades ou se tinha alguma coisa que vocês não sabiam, deixem um like para eu saber que vocês gostaram e também se inscrevam no canal se você gosta dessa nossa conversa aqui. Estou tentando fazer o máximo de vídeo possível aqui para trocar essa ideia com a gente, trocar essa ideia, né? E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais, gente.